falar sobre essa jogada ensaiada, né? Executivo toca para o judiciário e eles cometem um gol de placa. Olha só, o Lula usando o STF para derrubar uma decisão do Congresso. Eu estou falando sobre a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, né? Uma pauta muito importante que impacta diretamente na geração de empregos, né? Essa era, inclusive, uma das coisas que mais os parlamentares estavam justificando para que esses setores não fossem aí tributados, Bárbara. Como que você vê? Afinal, Lula apresentou essa ação direta e foi o próprio ministro Cristiano Zanin, que já foi seu advogado durante a Operação Lava Jato, que acatou o pedido do executivo. Ai, Berenice, assim, a matéria na quinta-feira à noite era Lula quer Zanin para discutir a reoneração da folha. Aí, quando foi na manhã de sexta-feira, não, perdão, na quarta-feira à noite era Lula quer Zanin, na quinta-feira de manhã Zanin será o relator, na quinta-feira à noite era, olha, o Zanin acatou. Oh, meu Deus, estou chocada. Você precisa entender o que foi que aconteceu. Reoneração da folha de pagamento é aquele desconto que as empresas recebem nas contratações. O Lully e o Tachad, por quê? Porque eles querem aumentar a arrecadação, porque eles estão gastando para um carvalho, precisam aumentar a arrecadação. Então eles falaram, pô, vamos acabar com isso aí, né? Vamos fazer os empresários encher os nossos bolsos de imposto. Contratar para quê? Qualquer coisa a gente paga mais Bolsa Família. Ou não, porque já foram mais de 1,5 milhão de cortes em 2023, e eu não sei quantos estão em 2024, vou atualizar esse dado. Mas, enfim, o Congresso viu aquilo, porque isso foi criado justamente para estimular a contratação de funcionários. Quando você dá um benefício para a empresa, porque caso você não saiba, contratar um funcionário CLT é muito caro, porque você paga o salário da pessoa, mais o salário, é praticamente o salário proporcional para o governo em termos de imposto. Então, quando você dá esse benefício fiscal para a empresa, que era a reoneração da folha, a desoneração da folha, você estava estimulando a contratação de pessoas, e é por isso que os parlamentares estavam citando a questão de desonerar a folha para não atrapalhar as contratações, para a gente não parar de contratar. E aí o Lula, não tem nada disso, taxar de quer imposto, me quer imposto, foi lá e pum, reonerou a folha. O Congresso pegou a matéria e falou, não vai rolar. E quando eu te falo, analisou a matéria, é porque foi debatida nas duas casas e depois teve votação nas duas casas. Câmara e Senado decidiram pela desoneração da folha. Beleza, tudo certo? Não, porque Lula poderia vetar. Aí o que ele fez? Vetou. Ele foi lá e vetou, vai manter reoneração da folha. Aí o Congresso, a matéria volta para o Congresso e o Congresso derrubou o veto. Veto derrubado. O que Lula pode fazer? Nada. Quer dizer, o Lula podia fazer uma única coisa, que foi o que ele fez. Ele olhou para a Suprema Corte e falou, ô mãe! E aí a mãe olhou e falou, o que você quer, nenenzinho de mamãe? Conta, mamãe, o que você quer? Ele, eu queria invalidar o Congresso Nacional. Eu queria humilhar o Congresso Nacional. Tem como? Aí o STF falou, filhinho, o que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? E assim, o Zanin, advogado do Lula, que teve seu desejo atendido desde lá do início, reonerou a folha de pagamento numa humilhação, numa anulação do Congresso Federal. Aí eu fico me perguntando, quanto custa o legislativo no Brasil? Custa caro, mas fecha. É um exemplo concreto que não precisa de legislativo. Do momento em que o executivo passa uma matéria que o Congresso tem a função constitucional de analisar, ele analisa, fala, não vai acontecer isso, porque lembra que é um poder controla o outro? Aí veio o STF e decide a parada. O poder aí foi anulado. Eu gosto de falar humilhado. Bem mais legal, porque foi humilhado. E mais humilhado ainda foi a resposta de Rodrigo Pacheco, que na minha opinião era melhor fingir uma dor de barriga e sumir por 3 dias, porque o que ele fez foi aparecer para dizer assim,
tome uma nota de repúdio. Acreditem você ou não, ele fez uma notinha, e aí ele falou, tô chocado, nunca imaginei que Lula ia fazer isso comigo. Bem mais ou menos isso. Sabe o que eu vou fazer amanhã, bem cedo? Eu vou chamar os advogados do Senado para ver o que a gente dá para fazer. Aí depois eu conto para vocês, viu como eu sou sujeito homem? E ainda falou assim, não, eu tô chateada com o executivo, não é com o judiciário. Véi. Então, esse aí é o presidente do Senado, da casa que foi invalidada, anulada e humilhada pelo executivo em detrimento da criação de empregos. Por quê? Porque Lula está gastando muito, mas para não dar Merlin em ano eleitoral, o Lula precisa arrecadar muito. É por isso que você, meu caro petista, corta isso aqui e manda para um petista, que recebeu um anúncio na campanha do Lula, né? Vamos taxar os super ricos, porque Samia Bonfim, bilionário, não devia nem investir, nem existir. Aí hoje você assiste o aumento de imposto no suco de caixinha e no todinho. Meu caro amigo, enquanto os bancos, pergunta para o BTG se vocês estão felizes com o Lula. Pergunta para o BTG. E aí, você está feliz? Pergunta para seu Setúbal. E aí, bilionários, vocês estão felizes com o governo Lula? Enquanto isso tudo acontece, a galera no supermercado tá como? Tipo, cara, eu queria viver no Brasil de seu Pokémon, do IBGE. Era o Brasil que eu queria viver, é o Brasil que ele anuncia em números. O Brasil tá um caos e a preocupação é aumento de imposto. Assim, só para eu poder finalizar, você está chocado com a reoneração da folha de pagamento, que nós vamos observar nos próximos meses se terá impacto ou não na contratação de trabalhadores brasileiros, o que é um grande problema, porque quem anuncia esses números é o IBGE. Então, assim, desconfio que vai ser super íntegro, porque pela democracia eu tenho que falar isso. Mas, uma outra coisa que vai ser agora retirado o benefício é o plano de saúde pago por empresas. As empresas, para oferecer um plano de saúde para os seus funcionários, onde você paga um valor menor, porque as empresas arcam com outro valor, e não é porque elas amam o funcionário e querem que eles sejam felizes, não. É porque eles recebem uma isenção para essa contratação. Essa isenção fiscal será retirada para empresas que fornecem um plano de saúde. Então, o que vai acontecer? As empresas vão parar de oferecer esse benefício. Porque não existe almoço grátis. Não existe. E aí, um sistema único de saúde que é completamente capenga vai acabar recebendo uma nova leva de pessoas. E hoje ele já é sobrecarregado. Mas é tudo em nome de se arrecadar mais, para se gastar mais, com populismo barato, para gastar 200 milhões em contratação de agências amigas para se melhorar a imagem do desgoverno na internet. Se você não acha isso um absurdo, você já morreu por dentro. E nós estamos aqui para deixar claro que nós estamos vivíssimos. A direita indignada está vivíssima. E agora a gente vê a Rede Lully falando sobre isso, a gente vê o UOL falando sobre isso, porque a galera cansou dessa porcaria ideológica dos woke, essa agenda identitária, e veio para a vida real da porcaria do supermercado, que o pai de família está deixando o salário lá para comprar comida. Vocês estão de sacanagem comigo? Vocês estão de sacanagem com a população brasileira? E aí, nesse meio, a galera olha e fala, não foi para isso que eu fiz o L. E o L está sendo desfeito. E eles acreditam na cabeça deles, real. Eles acham real que se eles aumentarem benefícios, ou uma agenda populista, ou se pagar 200 milhões para alguém melhorar a imagem deles na rede, eles vão conseguir levar capitais em 2024, como não aconteceu em 2020. A resposta para essa agenda louca, absurda e praticamente pornográfica vai ser nas eleições desse ano. Anotem o que vai acontecer. Exatamente, Bárbara. E o que me chamou a atenção é a resposta do Pacheco, de fato, né? Você comentou bem assim. Eu só consegui pensar uma coisa quando você falou gado demais. Gado demais, meu Deus.
E aí o que acontece? O argumento do Zanin, que foi o argumento que o Lully recorreu, é que não teve a demonstração do impacto financeiro, tá? O que para mim é um argumento muito esquisito, por quê? Porque não é uma coisa nova. Isso talvez não esteja claro para a nossa audiência. Essa desoneração da folha, ela já existia antes, ela já estava acontecendo há anos. O que o Congresso decidiu ano passado foi a prorrogação dessa desoneração até 2027. Então, assim, os impactos que eu entendo que ele está falando aqui já estariam muito bem claros, porque já há anos que isso vem acontecendo. Mas, bem, esse foi o argumento para derrubar a decisão do Congresso, uma decisão majoritária, porque é mais difícil você derrubar o veto do presidente. Não basta uma maioria simples, tá? Você tem que ter bem mais votos para você conseguir derrubar o veto. Foi derrubado e é claramente de interesse da população e, no entanto, o que a gente está vendo não importa, né? A decisão monocrática de um juiz do STF derruba a decisão da maioria, uma decisão majoritária do Congresso inteiro. É isso que, gente, tem um problema muito grave acontecendo no Brasil. Tem um problema muito grave. Porque a questão aqui não é o seguinte, mas beleza, mas e se acontecer de sair alguma coisa inconstitucional? Aí tudo bem, aí o STF tem que atuar, mas não era esse o caso. Não era esse o caso. O caso aqui era outro. Não, porque faltou adequada demonstração do impacto financeiro de uma coisa que já acontece há anos. Então, assim, o que a gente está vendo de fato, tem um trecho aqui da fala do Pacheco que ele diz o seguinte, né? O Rodrigo Capacho, né? Eu gosto de chamar ele agora assim, Rodrigo Capacho. Ele diz que é um aparente terceiro turno de discussão sobre o tema. Né? Aparente terceiro turno. O terceiro turno está acontecendo já há muito tempo. É Congresso, Executivo, não gostou, apela para o Judiciário que ele resolve. Agora, o que eu queria muito saber quais são as providências que o Capacho vai fazer. Quais são as providências, seu Capacho, que você vai fazer? Eu realmente não tenho ideia do que você vai fazer. Vai fazer um acordo. Um acordo, emendas serão liberadas, o Congresso vai ficar feliz, vai esquecer, humilhado ontem, nem lembro, nunca nem vi, e aí fica todo mundo feliz. Ô, Max, você falou um negócio, eu achei interessante, porque eu me lembrei aqui, realmente, a questão da desoneração da folha é uma coisa que os outros presidentes já enfrentaram, né? Mas você reparou que esse desgoverno do Lula é um cristalzinho especial? Ele não pode lidar com essas coisas, não? Vou falar por quê. O Temer passou pelo teto de gastos, o Bolsonaro passou pelo teto de gastos, aí chega o Lula e fala, não, eu não posso ter isso, vou meter aí um arcabouço fiscal. Arrasei, olha como eu sou foda. E aí, o que aconteceu? 8 meses depois, o arcabouço já explodiu. E agora a gente já voltou com a porcaria da discussão. Gente, hoje eu tô falando muita porcaria, desculpa, tô estressada. Mas... voltamos agora com a discussão sobre a reforma tributária, a melhor do Brasil, né? Kim Cata-Coquinho, homenagem ao Olavo, que era o Cata-Coquinho, que dispensou a reforma tributária do Guedes, que ele falava, não, vai aumentar imposto, apoiou a do Taxade, falando, não, essa é boa, hein? Vamos ter... Gente, a discussão agora é se o IVA vai bater 30%. É o maior imposto do mundo! Mas olha que legal, pelo menos agora ele vai estar simplificado. Então, assim, essas coisas que aconteceram com os outros presidentes não valem para o PT. E isso só acontece pela conivência do nosso Congresso, que é o maior Congresso conservador que a gente já teve, mas que, infelizmente, esquece desse detalhe com o derrame de emendas. Você não acha, não, Berenice?
Ah, com certeza. E olha, ainda sobre esses 17 setores, né, a grande mídia é muito superficial e não detalha quais são esses setores. Então, vou trazer aqui para vocês, ó, o setor de calçados, de call center, de comunicação, inclusive isso vai impactar nas empresas de jornalismo. A gente noticiou no último news de domingo, né, Bárbara, uma demissão em massa que teve na UOL, e a gente está sabendo de outros canais de televisão, emissoras de Sim. comunicação. Além disso, o setor de confecção e vestuário, construção civil, construção e obras de infraestrutura, setor de couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia e informação, ainda tecnologia em comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Gente, abrange praticamente os principais setores que movem a economia, desde coisas que são supérfluos até básicos, né? A gente ainda nem entrou nessa pauta do imposto do pecado, mas vou dar só um exemplo: o transporte rodoviário de cargas. O dono da transportadora, ele não vai ficar no prejuízo. Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o preço do frete. Então, o preço do frete encarecendo vai impactar diretamente nos alimentos que são transportados e outros objetos, roupas, eletrodomésticos, sem contar a tributação, por exemplo, que nós temos aqui na área de confecção e calçados. Então, isso vai impactar diretamente no seu bolso, né? É um absurdo isso, como o Max e a Bárbara bem comentaram aqui, uma decisão monocrática. E agora, vai recorrer a quem, Bárbara? Não tem para quem recorrer, né? Nós estamos falando da última instância do nosso poder judiciário. Bota na conta do Papa. Só pensei isso agora. Capitão Nascimento. Bota na conta de quem? Bota na conta do Papa. Sei lá. Mas uma coisa que não costuma falhar é Deus, viu, gente? Então vamos pegar com Deus. Porque Simone Tebet, desculpa, falei o nome dela errado, né? Simone Stepp, ela tá pegando com Deus para poder conseguir o déficit zero. Espero que ela tenha muita fé, que ela vai precisar de um milagre. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se lá no canal do YouTube. Tem muito conteúdo legal esperando por você.